Bom dia a todos que estão aqui nessa manhã desse sábado para mais uma manhã de WebConf Direitos Animais, que é uma parceria do IPA com o Instituto Piracema. E hoje nós vamos começar com a doutora Edna Cardoso Dias, falando sobre bioética no mundo pós-pandemia. E agora eu passo a palavra, então, para o professor Rogério Ramé, que é o grande idealizador do projeto. Vamos, então, apresentar nossa primeira palestrante da manhã. É com grande honra, com muita alegria, que eu convido a doutora Edna Cardoso Dias a fazer uso da palavra agora por uns 40, 50 minutos, o tempo que a senhora precisar. A doutora Edna é uma das, eu diria que é a pioneira do direito animal no Brasil, é uma grande personalidade na área. Então, doutora Edna, é uma grande satisfação, é uma honra mesmo tê-la aqui conosco. Depois eu vou passar para a professora Fernanda também fazer algumas considerações, uma saudação à senhora. Mas vou desde já apresentar o currículo da doutora Edna Cardoso Dias. A doutora Edna é doutora em Direito, consultora jurídica e professora universitária. É especializada em Direito Público, Direito Ambiental e Direito Animal. É autora da primeira tese de doutorado sobre Direito Animal no Brasil e foi também a primeira jurista a lecionar a cadeira de Direito Animal. Ao lado da carreira jurídica e da carreira técnica, atuou no terceiro setor na causa animalista como presidente fundadora da Liga de Prevenção da Crueldade contra o Animal. É presidente do Instituto Abolicionista Animal e presidente fundadora da Comissão dos Direitos Animais na OAB de Minas Gerais. É autora de vários livros, vários artigos. Foi uma das articuladoras da inclusão do direito animal na Constituição da República e da criminalização dos maus tratos aos animais no nosso país. Uma grande honra tê-la aqui, doutora Edna. Eu abro para a professora Fernanda, que certamente quer tecer algumas palavras para a senhora. Bom dia a todos, bom dia, Rogério, bom dia, Tati, e ao Olaf, né, nosso mestre de cerimônia, que a Tati perdeu o lugar para ele. Mas aqui, Rogério, nem para, né, não querendo nem demorar mais aqui o início da palestra da professora Edna, mas só para dizer o quão para a gente é importante a sua presença aqui hoje, porque és uma referência, né, para todo mundo que estuda o direito animal no Brasil, né? E digo mais, né, eu acho que em língua portuguesa, né, porque a gente tem ali uma pessoa que abriu as portas a esse debate, um debate que é tão difícil, né, que para a gente que é da área do direito sabe o quão marginalizado é e o quanto a gente já sofre bullying com isso, né? E outro dia a gente até falava, né, como deve ter sido difícil para a senhora fazer esse primeiro rompante, esse momento, mas acho que a felicidade também que deve dar de ver, né, tantas pessoas, né, influenciadas pelo seu trabalho, né, descobrindo uma nova área, né, para ter coragem de se preocupar e fazer com que o direito se manifeste, né, e tome o seu lugar à frente, né, dessa luta por esses que não têm voz, né, porque quando a Laurinha fala ali, né, proteção de minorias, nessas minorias também estão os animais, né, então como é que a gente vai, né, encaixar tudo isso? E a senhora é uma grande inspiradora, né, para todos, né, que desenvolvem aqui a atividade. Então, muito obrigada, é uma honra muito grande, né, pela hoje aqui nesse sábado de manhã. Bom, gente, a doutora Edna vai nos falar, então, sobre bioética no mundo pós-pandemia. Doutora Edna, a palavra está com a senhora pelo tempo que a senhora precisar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao doutor Rogério Ramé, à doutora Fernanda Medeiros, e dizer que eu me sinto muito honrada de trabalhar desse grandioso trabalho que estão desenvolvendo no Brasil, que são uma das maiores estrelas brilhando hoje e guiando nossos jovens e transformando as consciências das pessoas na transformação do mundo melhor, mais humano, de formas que eu muito tenho que agradecer por ter sido incluída nesse projeto. E retificar, eu não sou presidente do Instituto Abolicionista Animal, eu sou ex-presidente. Vou até verificar nos dados que eu passei, e atualmente, em atuação, sou presidente de honra da Comissão dos Direitos dos Animais de Minas Gerais. Bom, então, dando início ao nosso tema, eu também, antes, saúdo a todos os nossos ouvintes, agradeço a todos os jovens
que, apesar do frio da manhã de sábado, do descanso, estão aqui para refletir conosco sobre esse tema que nos toca e nos atinge a todos na atualidade, que é esta pandemia que afastou amigos, afastou família, está gerando tanto abandono dos animais, tanta fome, tanto desemprego e tanta preocupação. Então, eu considerei que era importante a gente refletir sobre esse tema pandemia e também refletir sobre a problemática do relacionamento dos homens com os animais que causam a pandemia e nosso relacionamento hoje. Então, o mundo pós-pandemia. Essa é a nossa reflexão de hoje. Aqui está meu Instagram, meu Face, meu e-mail. Estou aqui à disposição de todos para continuarmos conectados. De onde surgem essas pandemias? Que ao longo do tempo e nos causaram problemas de saúde, econômicos, e nós passamos por diversas pandemias ao longo dos séculos, desde a peste negra, gripe espanhola, marburgo, ebola, AIDS, gripe aviária, suína, até chegar aos nossos dias o coronavírus. De acordo com as teorias que nós vamos aqui discorrer muito sucintamente, elas podem surgir do consumo de carne animal, da experimentação com animais vivos que colocam a relação dos homens com animais estreitas, a medicina chinesa, o comércio afrodisíacos, esse que surgiu da China. Então, esse tema da medicina chinesa, o mercado chinês, o comércio de carne na China, são temas que hoje em dia, apesar de antigos, vieram à tona. O tráfico de animais, a caça de animais descontrolada, a engenharia genética, onde os animais são transformados em farmácias vivas, onde a engenharia genética modifica os animais para diversos objetivos, inclusive armas biológicas, a destruição do meio ambiente com desmatamento, causando essa teoria, hoje que chamamos de síndrome da floresta vazia, onde os animais escassos fazem com que aqueles vírus, organismos que neles vivem e não fazem mal, cheguem até o ser humano, causando grandes danos. E assim, iniciamos falando sobre a peste negra, que nunca poderá ser esquecida. Houve uma grande perseguição, graças a uma bula papal, aos gatos que eram considerados seres demoníacos, seres dos maus. E mataram tantos gatos, que são os predadores naturais dos ratos, que também proliferaram nessa época da Idade Média com muita facilidade, devido à falta de saneamento básico, à falta de higiene. Então, as pulgas dos ratos morderam as pessoas, e essa peste negra assolou a Europa, matando talvez 1/3 da população. E é uma grande lição que nós não podemos esquecer sobre a questão do saneamento e a convivência com os animais, a depredação dos animais. Depois, o outro grande marco de nossa história, principalmente que ocorreu durante a Primeira Guerra, foi o aparecimento da chamada gripe espanhola. A gripe espanhola chama espanhola não porque tenha tido origem na Espanha, mas porque a Espanha, por não ter feito parte da guerra, foi quem mais divulgou esta epidemia. Os outros países, temerosos de que os soldados ou a guerra ficasse muito mal vista, não divulgaram tanto. Então, aqui nós vemos nessa figura como os médicos se vestiam para tratar dessa gripe, que foi uma mutação do vírus HN1 e que matou uns 50 milhões de pessoas. Mas esse vírus da gripe não tem uma teoria certa de onde surgiu. Pode ter vindo das aves migratórias, que passaram para outros animais, como porcos ou outros animais, mas uma das teorias que tem sido muito aceita é que um grupo de pessoas nos Estados Unidos, de soldados, se abrigaram numa fazenda, lá contraíram, e ao voltarem para casa, vieram espalhando todo esse vírus pelo mundo. E aqui chegou ao Brasil
também por navio, causando grande devastação. Mas e o Covid, que está tão perto de nós e que todos nós sofremos as consequências dele? De onde teria vindo? Então, ele surgiu lá na China. A Organização Mundial de Saúde inicialmente falou que poderia ter vindo do morcego, ou com o consumo da carne de morcego, outro meio, ou através de um outro hospedeiro, que poderia ser o pangolim, apesar de não ter sido totalmente definido quem poderia ter dado início a esse vírus tão devastador. E como ele não foi explicado, muitas teorias da conspiração surgiu uma hipótese que esse vírus poderia ter surgido ou contaminado algum funcionário do laboratório e se espalhado por toda a Ásia e depois por toda a Europa. Tanto que o Dr. Luc Montagnier, um francês, prêmio Nobel, que descobriu o vírus da AIDS, ele afirma claramente, ele defende essa ideia que esse vírus veio do laboratório. Da mesma opinião, foi divulgado o estudo da chinesa Li Mingyang, que depois se refugiou nos Estados Unidos com medo de perseguição, e várias outras teorias foram surgindo. Foi no próprio laboratório da China para fazer vacina, foram os Estados Unidos que financiaram para descobrir armas de guerra. Entretanto, o National Institute of Medical Health Alliance negaram que os Estados Unidos tivessem desenvolvido. E como nunca para a imaginação do ser humano, outra teoria mais fantástica e diabólica existe, que existe uma operação liderados pela Fundação Rockefeller, a Operação Lockstep, e que esse grupo teria para espalhar e usar esse vírus para um colapso econômico e depois dominar o mundo com a nova ordem globalista. Evidentemente, isso é só por uma questão de citar, mas é muito fantástico, improvável e quase impossível. Mas já fizeram até um filme, Songbird, de suspense, sobre um novo vírus que surgiria em 2023, com todo esse planejamento, lockdown, quarentena, colapso econômico. Só para a gente refletir. E vamos agora, então, nos adentrar nas teorias mais possíveis que nos convidam não apenas à reflexão, mas grandes mudanças de atitude. O mercado chinês, o que é o mercado chinês, o que é o tráfico de animais e a medicina exótica, muito usada lá na China. Existe uma farmácia que eu chamaria de farmácia assassina, desenvolvida nessa farmácia chinesa, que usam animais de toda sorte para fazer remédios, sangue de cobra, testículo de tigre, dente de rinoceronte, testículo de vários animais, ursos que ficam aprisionados e se tiram a bilis para fazer remédios. Então, essa farmácia destrói muito os animais silvestres e ela trafica animais da Ásia, da África, depredando a fauna de outros continentes para desenvolver essa indústria assassina. E o mercado chinês, onde se come de tudo. Então, no mercado chinês, se come inseto, aranhas, é uma coisa assim difícil até de visitar o estômago aguentar. Aqui um pênis de focas e as diversas porções com os animais que são vendidas para possíveis curas. Também aqui no Brasil, lá no Nordeste, naquelas feiras de Belém, muitas porções são feitas com os animais e muitos pedaços de animais são também vendidos não só como afrodisíaco, assim, na China também é usado como afrodisíaco, mas como amuleto, como dente de jacaré e muitos outros. Os dentes de jacaré da Amazônia, eles eram vendidos, inclusive, assim, como dente de criança pendurado em pulseira de ouro. Minha irmã, inclusive, teve uma namorada amazonense que trouxe de presente para ela um dentinho de jacaré para pendurar no pescoço. Agora, sobre esses outros vírus, o Marburg, Ebola, AIDS,
que vocês talvez não tenham alcançado, mas na minha época, eu lembro do pânico sobre a AIDS, o pânico sobre a ebola que teve lá na África. Nós não podemos esquecer, aqui, segundo o livro da Mili Chamanzoli, nós temos aqui Side Story e Ebola, Apocalipse Ebola. A Madame Mili Chamanzoli é uma médica suíça que fundou, junto com outros médicos pela abolição da vivissecção, e tinha uma entidade, Associação Internacional de Proteção dos Animais, da qual eu tive a honra de ser a vice-presidente para todas as Américas, porque eles me enviavam muitos e muitos livros na década de 80, e eu divulgava aqui no Brasil, não só na mídia, na imprensa, como um boletim que eu publicava como ex-presidente, né, da Liga de Prevenção da Crueldade contra os Animais. Então, nesses livros, aqui, Apocalipse Ebola, eu pude ler e ter conhecimento de que esse Marburg, na cidade de Marburg, havia um laboratório de experimentação Behring, onde um tratador de animais e outros funcionários foram contaminados com esse vírus, onde desenvolviam experimentos com macacos vindos de Uganda. E tanto esse vírus contaminou pessoas que conviviam, matavam macacos, comiam macacos na África, como também surgiu no laboratório, tudo comprovado por médicos. Isso em 67, e em 76, então, ouviu-se pela primeira vez falar nesse ebola, que foi uma doença onde as pessoas sangram, e surgiu perto do rio Ebola, nos Aires, então foi batizada com esse nome de ebola. E as hipóteses é que tanto podem ter surgido por comerem macacos, o desflorestamento, o assassinato de macacos, mas também nos laboratórios, onde se faziam experimentos com os animais. Tanto que nos Estados Unidos tiveram laboratórios, e também na Alemanha, onde macacos que vieram lá nos Estados Unidos, eles vieram lá da Ásia, da Malásia, esses macacos começaram a sangrar, fecharam o laboratório, deixaram os macacos morrendo lá, sangrando. Então, surgiram em laboratórios essas mesmas doenças que nós vimos no Congo, no Zaire, em Uganda, cada um em sua época, e a AIDS em 1980, logo depois que a pílula tinha libertado as mulheres para uma vida amorosa, assim, menos restritas, logo veio surgir esse vírus, que veio por pânico em muitas pessoas, porque ele era transmitido também pelo sangue e pela vida sexual. E essa doença, segundo alguns, poderia ter vindo da experimentação animal em laboratórios, experimentando a vacina de pólio, fazendo engenharia genética, pesquisa militar, pesquisa da cura do câncer, que são feitas em macacos. E outras hipóteses é que os animais que vivem na floresta não manifestam esse vírus, mas nos laboratórios eles se estressam e esse vírus pode se manifestar. E sem esquecer que a captura desses macacos é uma história dolorosa, onde se mata a mãe para a captura dos pequenos, toda a tribo vem defender os macacos capturados, e é uma história muito triste. Então, vamos chegar aqui à nossa legislação. Existe aqui no Brasil leis que possam defender os animais nos costumes, hoje em moda, em voga, como o consumo de carne, captura e criação de animais silvestres. Contra a experimentação animal, nós temos a Lei 9.605, artigo 32, que proíbe os maus tratos aos animais e diz que a vivissecção, a experimentação animal, ela está proibida, ainda que seja para fins didáticos ou científicos, quando houver métodos alternativos que a substituam. E a fiscalização tem uma lei que autoriza
desde que esses experimentos sejam autorizados pelo CONSEA, que é um conselho ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Porém, quem examina e quem aprova são os próprios cientistas. Bom, para o consumo de carne, o que nós temos? Nós temos alguma coisa que se proíba, se preocupe com a vida dos animais? Não. Temos agora preocupações com o bem-estar, mas que não se manifestam de forma muito contundente na legislação e na prática. Toda a carne disponível para consumo no Brasil, ela é inspecionada pelo Ministério da Agricultura, tanto das 3 esferas de poder. E, para facilitar, hoje existe um sistema de certificação animal, que rastreia toda a origem do animal até ela chegar à mesa do consumidor, para garantir que aquela carne está livre de vírus ou para passar outras doenças. Mas isso não diminuiu o abate clandestino no interior, nem o consumo de carne, nem o desmatamento das florestas para a criação dos animais. Tanto que, quando os pastos do Sul já estavam esgotados, foram criados vários programas, como Terra Sem Homem, para Homem Sem Terra, para levar os fazendeiros para a Amazônia, para plantar soja, para criar gado, para desmatar nossa floresta tropical. E também nós sempre tivemos muitos problemas com o abate cruel de animais. Então, eu quero aproveitar aqui nesse momento para homenagear a veterinária, a saudosa veterinária Clotilde Unim, que dedicou toda a sua vida para acabar com o abate desumano que tinha no Brasil, para que o Brasil adotasse métodos mais humanos de abate para os animais e também para a regulamentação da lei de experimento animal. Hoje, nós avançamos, nós somos mais numerosos, por isso, graças a Deus, surgiu o veganismo, surgiu o abolicionismo animal para derrubar a vivissecção, para difundir alimentos mais saudáveis, que não são assassinos, e tanto que nós não... O crime que previsto no Código Penal é só para defender a saúde pública, só se proíbe de vender, expor ou depositar substâncias nocivas à saúde. Também o Código de Consumidor vai nesse mesmo sentido, defendendo apenas o consumo do ser humano. E somos nós, do mundo acadêmico, os jovens, hoje com outras ideias, que vão mudar os costumes para que esses novos costumes façam novas leis e adotem novas políticas públicas. E tudo isso é nascido de uma única palavra, a escravidão. É o homem escravizando o outro homem, os outros seres, a natureza, e assim, num sentido de propriedade, o dar direito ao homem, essas leis que protegem a propriedade, sem pensar num todo, na vida como um todo, acabam criando tanto a posse como a propriedade e direitos reais. E essa escravidão, ela é muito anterior à escravidão negra, que hoje, graças a Deus, existe um clamor muito grande para que essas pessoas, né, que foram escravizadas tenham o devido lugar na sociedade, mas aqui no Brasil também foram escravizados os indígenas, e sob respaldo de Santo Agostinho, que considerava que toda guerra justa era legítima, nossos índios foram escravizados, e nossos animais também foram levados à guerra, como correios, como a montaria, usado como transporte. Toda a nossa civilização foi edificada no lombo dos animais. Aqui também, na Primeira Guerra, se jogavam ratos com bombas, e também os animais usados para os experimentos de guerra. Então, a guerra e a escravidão escravizou muitos animais. Aqui já são temas batidos, mas só para lembrar, os animais são escravizados como animais de carga, os animais de carga precisam acabar.
para alimentação, para diversão, nos circos, no zoo, para a indústria de carne, para a experimentação animal. E aqui eu aproveito para louvar esse trabalho que está sendo feito pelo doutor Rogério Ramey e a doutora Fernanda, esse grupo de estudos para levantar essa legislação que precisa ser modernizada e também judicializada naquilo que ele for bom, para acabar com essa escravidão e todo esse sofrimento. Mas isso também se volta para o próprio homem, porque o homem é o meio ambiente. Então, essa superpopulação descontrolada, que incentivada, a superpopulação é incentivada por motivos religiosos, por motivos para ganhar votos políticos, então vai esgotando cada vez mais os recursos e a fome, e hoje nós estamos com a desertificação, o degelo, os lixões, a fome de muitas pessoas. E quando aqui no Brasil eles proibiram que se tivesse lixão, que tudo se transformasse em aterro sanitário, essas pessoas vieram para a cidade. Aqui a cidade, por exemplo, Belo Horizonte, está cheia de barracas, de tendas, com pessoas que fizeram domicílio provisório em cima dos passeios, das ruas, de todas as lojas que estão fechadas, espalham lixo ao redor. O lixão continua em toda parte, porque a pobreza e a degradação do meio ambiente estão sempre de mão dadas. A fome está sempre ligada à injustiça. E a matança dos animais leva à matança dos homens, ao adoecimento dos homens e à pandemia. E nós não aprendemos nada com a nossa história. O colapso das civilizações passadas, as guerras causadas pelas políticas equivocadas, pela destruição do meio ambiente, como o genocídio de Ruanda, tem até aquele filme, O Hotel de Ruanda, que nos mostra muito bem como aconteceu. E civilizações que desapareceram com a destruição do meio ambiente, como a Ilha de Páscoa, os maias, civilizações adiantadíssimas. Nós temos que refletir sobre todos esses acontecimentos históricos para tomar nossas decisões futuras. Mas o que poderia ter causado todas essas pandemias? Seriam o desmatamento, para mim foi tudo junto, o desmatamento, o tráfico de animais, o consumismo, nós temos muito mais coisa do que precisamos. Evidentemente, todos nós gostamos de ter celular, carro, mas a migração, ela tem sido abusiva, tanto que agora aqui em Minas Gerais, muitos desastres causaram muitas vítimas, destruíram economicamente várias cidades. Então, existe não só uma falta de previsão, uma irresponsabilidade, uma ganância, como atitudes mal tomadas, valores desastrosos. A vida tem que ser o valor anterior a todos os outros. O clima, que é muito culpada, a NASA admite que essa mudança de clima pode ser natural, mas também existe muito fortemente essa teoria de que nossas atitudes, a poluição e o aumento do aquecimento da camada global por nossos costumes, pela civilização que nós escolhemos, pode ser a causa de todas essas causas. Mas uma coisa não resta dúvida nenhuma, que as pandemias estão sempre relacionadas não só a todos esses costumes e valores aos quais temos que refletir, mas a convivência errônea entre os homens e os animais. Então, nós precisamos de coragem, não só para divulgar nossas ideias, para dedicar nosso tempo, nosso amor, nossas crenças, nossos ideais para melhorar o mundo. Temos que nos unir cada vez àqueles que pensam igual, para que sejamos cada vez mais fortes. E nessa hora eu fico até emocionada de estar com vocês, meus amigos, que são uníssono comigo, com o mesmo clamor para a libertação dos animais, para a mudança de hábito, de valores, a nossa forma de alimentar, para que a gente pare de matar os animais, esses nossos irmãos que estão conosco desde o início dos tempos, que nos trazem não só amor e equilíbrio da natureza, e que também são seres terrestres, como todos nós. Temos que cessar e refletir e mudar esses novos hábitos.
E assim, eu só posso terminar agradecendo por essa oportunidade tão linda e essa manhã maravilhosa que nos uniu nesse desejo de libertação animal. Porque, como diz Peter Singh, a libertação animal é a nossa própria libertação, é a libertação humana. Então, essas eram as palavras que eu tinha aqui, essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, e também não só a minha gratidão, mas todo o meu amor por todos vocês, por serem pessoas e por terem ideias tão parecidas comigo, que quando eu me sinto sozinha, quando eu olho o passado, como a doutora Fernanda falou, como foi tão difícil ouvir vocês tão reunidos agora, a única coisa que eu posso dizer a todos vocês, muito obrigada por existirem e defender os animais e terem tanto amor no coração. Obrigada.